só uma informação. Ontem já tinha surgido aí uma informação de que a Procuradoria do STJD iria denunciar o Caio Jorge por conta daquele episódio, da entrada, né, que ele deu no Juan Tressoldi, que acabou quase se lesionando de uma forma mais séria. E hoje o Atlético Mineiro entrou com um pedido no STJD pedindo punição para o Caio Jorge. Então tem essas duas frentes, a Procuradoria e o Atlético Mineiro também entrou com a denúncia. E aí ele pode pegar 6 jogos de suspensão, Caio Jorge. Só um recado, o Pedrinho, Little Peter, meu querido, Pedrinho, entra também com uma denúncia contra o goleiro do Atlético Mineiro que quebrou os ossos da face. Aí não tem fundamento. Os ossos da face do menino, do Bruno Rodrigues. Não tem a ver. Entra. Porque é coisa de jogo, então vamos apitar o jogo 2 vezes. No campo, nem cartão amarelo. Eu também sou contra isso. No campo, então, aí tá. No campo, nem cartão amarelo. E fora do campo, 6 jogos fora? Não, aí eu não vou aceitar. Mas aí é o artigo, o jogo infelizmente... do campo 2 vezes então, tá errado. Então, eu acho assim, Portugal, os artigos precisam ser revistos também. Você tem artigo que se o cara xingar o outro, reclamar da arbitragem, xingar o árbitro, ele pode ficar até 10 jogos fora. Aí uma situação dessa que eu acho que é bem mais grave, não é nem para comparar, um máximo de 6 jogos. Eu tenho visto essa... na Alemanha, como é que tá? Na Inglaterra tem aquela história se o cara ficar fora, tá calor, não sei quantos jogos, o cara também fica sem jogar. Na Alemanha acho que não tem. Não tem? Eu acho que a gente precisa rever algumas coisas. Isso vai no tribunal. Eu tive, depois do programa que a gente debateu sobre isso, eu tive ponderando e revendo algumas coisas. Eu acho que tem que separar ato e consequência, tá? O Caio Jorge não esperava que o garoto fosse cair daquela maneira, fosse acontecer o que aconteceu. Sem dúvida. Ele não fez aquilo pra arrebentar o adversário. Não foi isso. Não é isso. Mas ele poderia... Por isso que eu tô separando ato da consequência. Tá. Mas ele poderia ter evitado. Não, vamos ler o que diz os artigos, né? Mas aí, você apitar o jogo de novo, o clube denunciar. O Atlético Mineiro não entrou em denúncia. Não, mas o que a gente comentou aqui, Portuga, é que pra mim o árbitro errou, porque era falta e era cartão amarelo. Né? Eu acho, mas 6 jogos? E ele não deu nem a falta e nem o amarelo. Portugal. E o Lolo não estava aqui ontem, Lolo, só pra você se inteirar. Fez falta pra caramba. A gente discutiu isso aqui, Lolo, sobre assim... muita gente achou que o Caio Jorge foi maldoso no lance. Inclusive o Mago, que estava aqui. Sim. Por causa que do jeito que ele faz, assim, que ele deixa... Ele sabe que ele virou uma parede. Uma parede e o cara no ar ia bater ali e ia cair, né? Dessa forma. Então, assim, o Mago que joga, inclusive, que é goleiro e tal, falou que viu maldade sim. E aí até um outro telespectador nosso aqui, que é de artes marciais, falou que foi maldoso também, a forma que ele vai e tal. E ficou debatendo isso, se foi maldoso ou não foi. O Portuga achou que não. Eu também acho que não. Mas algumas pessoas acharam que sim. É que tem um artigo, no meio do julgamento, vai entrar em consideração uma coisa que tem no artigo, que é a defesa do adversário, tá? Uma coisa, eu chegar numa dividida, por trás ou não, com o adversário em condição de defesa. Porque ele tá no chão, mesmo que não veja o adversário chegando, ele tá com os 2 pés fixos. Só que, quando isso não ocorre... Calma, não quebra tudo não, Letícia. Quando isso não ocorre, quando o adversário está no ar, de costas, ele não está vendo, ele não tem como se defender, ele tem um impacto sem poder se preparar para uma queda ou coisa parecida. O Juan não tinha. Isso. O Juan não tinha. Isso vai ser levado em consideração no tribunal. Porque aí, Portugal, não é questão de concordar ou não. Dizer que foi maldoso é muito... subjetivo. Eu não tô... Você não tem como ter certeza. Entendeu? Nem que foi, nem que não foi. E quando é chamado de mau caráter. Agora, só uma dúvida que eu tenho, desculpa, Maurício, com o professor, ainda bem que o senhor está aqui. Eu tenho uma teoria, professor. Dentro do campo, um clássico da temperatura que é Atlético e Cruzeiro, que aconteceu na final do Mineiro, tá? Isso que eu ia falar. Se o Caio Jorge faz um ato de maldade explícita, os jogadores do Atlético fechavam ele na hora. Todo mundo mas aí na base da porrada. Nós estamos baseando no sim. Mas existe o fato... a experiência de campo. Veja. Tanto que o próprio Juan Tressoldi, ele chama de mau caráter depois e fala que ele foi maldoso. Mas aí se ele achasse que não, ele não ia mas ele tá criando um clima próximo jogo. Pega um jogador que chegou pro Cruzeiro recentemente e não tava naquela confusão da final do Mineiro. É o Gerson. E que seria o Gerson nessa jogada. Não teria tudo isso.
Agora, o Atlético não ia pedir no STF, o STF não ia você acha que porque o seu Caio Jorge... Por causa do Caio Jorge. Não, veja, eu tô olhando, eu tô fazendo uma leitura O Atlético entrou aqui ontem, o Marcelão falando, assim, o Caio Jorge é mau caráter mesmo. Tudo bem, falar gente. um negócio Eles desse, assim, do menino. pessoal, eu acho que nós não podemos... Tudo bem que faz parte do mesmo contexto, mas são situações diferentes. Olhando o lance em si, ele estava vendo o Caio Jorge chegar ou o Caio viu ele? O Caio viu. Eu acho que não. O Caio Jorge só olha pro Juan. Então, Ele nem Caio olha pro viu, Juan. Maurício. Claro que Mas não viu que ele estava no alto. Eu achei que ele estava chegando. Não, foi Não, inconsequente. Ele foi imprudente. Poderia ter evitado. Segundo, o que eu acabei de falar do texto agora. O jogador não está em condição de defesa igual? Não está. Não. Tá? Ele está subindo, ele não vê o jogador chegando, o cara pega e dá. Então, tem uma série de elementos nessa leitura que vão pesar no tribunal. Mas é cartão amarelo pra mim. Tá? Aí Não, tá. claro, tô dizendo que ele... Mas você não pode transformar um cartão amarelo em 6 jogos. Também acho. Isso é Não, lógico. Mas fizeram isso aí com vários jogadores que Tudo não bem, interessa. mas aí que tá, professor. Desculpe, mas um erro não corrige o outro. E contra Não, o lógico que Atlético não. Mineiro, aí eu vou citar porque eu sou um pouco da terra, bem muito da terra, porque trabalho lá até hoje. Caramba, quando o Lianco pisou no braço do Dudu e transformou o braço do Dudu um 8, ninguém entrou com Maldoso representatividade. Também. Ninguém entrou. Então, peraí, o jogador do Cruzeiro que eu falei aqui, do Bruno Rodrigues, concordo com ela que foi um acidente de trabalho. Mas o jogador do Cruzeiro também tá com a cara toda arrebentada aí. Aí vai levar em consideração o que o Alex tem falado aqui em relação a depende... Os tribunais, ou o tribunal no caso, tem agido de acordo com o que o auditor pensa. Não tem mais... Só para vocês entenderem, como é que era na década de 80 e 90? Antes do jogador ser indiciado... Estou falando aqui de São Paulo e da CBF, tá? Não posso falar de Conmebol, não posso falar de FIFA, porque eu não participava dessas reuniões, mas tinha algumas coisas que participavam em relação a isso. Antes de iniciar, vamos supor que você achou que tem que iniciar o Caio Jorge. Você tenta convencer o colegiado, ok? Que, olha, eu tenho argumentos para isso. E aí alguém pode ter argumentos contrários. Não, nós estamos achando que é assim. Havia uma decisão conjunta. Hoje, cada auditor, gente... toma decisão muito mais com o coração do que com a razão. E os outros têm que esperar o julgamento para poder julgar. Aí depois tá recurso, tá errado. E não é só no âmbito nacional, desculpa, o que estão fazendo com o Palmeiras em relação ao Andrés, pra mim é uma excrescência. Ontem, né? Ele reclamou. É uma excrescência. O que estão fazendo agora, outra coisa que eu vou avisar hoje. Pra terça-feira que vem. O jogo de volta na Arena MRV. O Cruzeiro costuma ganhar sempre lá. O Cruzeiro ganhou Tanto o Campeonato Mineiro. MRV, meu rival venceu. Meu rival venceu. É uma puta de uma chacota que é lá. O jogo vai ter 10% de torcida do Cruzeiro. Estamos formando um clima para uma coisa, para um lance de jogo. Então, quem tá fazendo esse tipo de coisa, fomentando dentro da própria imprensa mineira, e essa atitude de denunciar o jogador tirar 6 jogos, tudo que acontecer em termos de violência dentro do campo, é também da responsabilidade desses. É só uma partida de futebol. Isso. Não precisa disso. E o Portuga falou MRV, só para não esquecer que eu vim aqui, lembrei disso, que a escalação do Santos tinha o... Eles põem MV, né? Sim, Menino da Vila. Menino da Vila. Isso. O Igor Vinícius, que eu vi lá, que foi menino também, né? Eu falei isso ontem. formado lá. Então, vai ter que ser MRV. Por quê? Por quê? Menino ruim da Vila. Isso pode ser. Não é? É nota Porque é 6.7. Não, pro passou a Maurício é piada. mais, vai. A piada. É porque ele falou bem de mim, hoje eu tenho que passar o pano. 7.6. Se fosse um dia A comum... piada pode ser ruim, mas ele é pior. 7.3. Ô, professor, só pra matar o Palmeiras e Não mata Santos. o Palmeiras, não. Não. O árbitro foi bem, né? Não teve Foi nada, bem. nem um senão, foi legal. Não, achei que ele foi bem. Legal. Lógico que assim... Nem tinha muito 100% também ninguém ia falar, mas achei que ele foi Foi uma bem. falta no Vitor Roque, no começo do jogo ainda. Na entrada da área. Entrada da área. Foi falta. Eu achei Foi falta. Uma falta também. claríssima. Achei. Ali Foi ele, falta. ele quis dar aquela coisa de que árbitro de FIFA... Que Ao Arleu. Segue o jogo. Mas não tô Já sendo bem. no outro confronto, Vasco e Vitória, que teve o Cauã Nossa. Barros Nossa, expulso, a gente vai eu mostrar. acho que tem mais polêmica porque o povo começa a falar de era o último homem e não sei o quê. Até, gente, 2026 e o povo ainda tá falando em último Inclusive homem. jornalistas. Que não é mais. Meu Deus. Ó, mas vamos entrar. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe.
No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.